Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo de número 7. A exposição desta noite será dos versículos de número 54 até o capítulo 1, verso 1, parte A. Atos, capítulo de número 7, do verso de número 54 até o verso de número 1 do capítulo 8. Diz assim a Escritura Sagrada. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos orar. Ó Deus, nosso Deus, Deus maravilhoso, Deus gracioso, que fala com o seu povo. Neste momento, Senhor, a tua palavra, mais uma vez, será exposta. E peço a ti, ó Deus, neste momento, que sejas gracioso comigo. E que o Senhor me use nesta ocasião para o louvor da glória do teu nome, numa exposição da tua palavra. Que eu seja, ó Deus, um instrumento teu, boca tua, Senhor. Que a tua palavra seja exposta com clareza, que aqueles que escutam possam entender a exposição da tua palavra. Usa-me, ó Deus, unicamente para a glória do teu nome e a edificação do teu povo. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem uma coisa sobre a qual as pessoas não têm o menor interesse de ouvir, e se você abrir a boca em geral para falar acerca disso, elas ficarão grandemente insatisfeitas, é quando nós acusamos elas sobre os seus próprios malfeitos ou sobre os seus próprios pecados. Quando, então, nós falamos sobre a Escritura ou sobre a verdade de Deus de um modo geral, falando acerca de coisas que são boas ou sobre coisas positivas, as pessoas em geral estão sempre prontas para ouvir. Elas gostam de sentir como que coceiras ao ouvido, como diz o próprio apóstolo Paulo. Mas quando então a verdade de Deus é descortinada, e quando a verdade do Senhor Deus ela é aplicada devidamente então ao público, diretamente, as verdades do Senhor sendo ditas, em geral, sobretudo aqueles que não conhecem ao Senhor, se não se renderem ao Senhor Jesus Cristo, são aqueles que ficarão grandemente insatisfeitos, ficarão indignados, aborrecidos, irados contra aquele que acusa a pessoa do seu próprio pecado. E veja, irmãos, isso acontece em nossos dias frequentemente. Essa é uma realidade que acontece em muitos contextos por aí, quando a palavra do Senhor é verdadeiramente proclamada. E foi exatamente isso que aconteceu nos dias do primeiro século ali com o próprio Estevão. Nós vimos como Estevão, diante então do tribunal, sendo julgado ali e acusado de pecar contra Deus, de se voltar contra Deus, contra o templo, contra Jerusalém, contra Moisés e a lei, então aqueles homens vão tentar de alguma forma julgá-lo. E então ele, diante do tribunal daqueles homens, ele em sua defesa começa a fazer uma belíssima exposição bíblica do Antigo Testamento. Isso utilizando ali da história de Moisés, de Abraão, se utilizando da história de José, utilizando-se da história de Moisés, do próprio Davi, Salomão. Então ele vai aplicar àqueles homens a verdade do Senhor, dizendo:
tudo isso que vocês estão tão apegados aí se cumpriu em Cristo. Não há mais necessidade do templo, não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade desse apego idólatra que vocês têm com estas coisas, porque tudo isso encontrou o seu cumprimento em Cristo, e vocês são homens de coração incircunciso, homens de ouvido incircunciso, homens de coração duro, que não se sujeitam ao Senhor. Ele aplica a verdade de Deus com muita clareza diante daqueles homens que são acusados também de matar o próprio Senhor Jesus Cristo. Homens que falavam de tanto apego ao Senhor Deus, mas que rejeitaram o próprio Filho de Deus. Estevão era um verdadeiro pregador da verdade do Senhor, e ele era alguém que estava comprometido com a verdade. A verdade, então, irmãos, ela realmente dói. Se tem uma coisa que incomoda, como falei introdutoriamente, os homens, é realmente quando a verdade de Deus ela é proclamada. Então, uma vez que o próprio Estevão aplicou esta verdade, qual foi então a reação dos homens ali no Sinédrio a essa aplicação contundente da verdade de Deus exposta? O versículo de número 54 do capítulo 7 nos mostra qual foi a reação, qual foi a resposta destes homens à aplicação do Evangelho. O versículo 54 nos diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Notem, então, que a resposta desses homens não foi nada amigável. Não há sorrisos aqui diante de Estevão. Não há cabeças confirmando, assim, o que é dito por Estevão. Não há absolutamente nada acontecendo neste momento, neste sentido. Não há pessoas maravilhadas com a verdade do Senhor sendo anunciada, não há pessoas gratas ao Senhor pela verdade do Senhor Deus aplicada, mas há homens que, ao ouvirem a verdade de Deus ser dita, eles se enfurecem. E eles se enfurecem, irmãos, porque a verdade é dita. A verdade do Senhor é exposta, como necessariamente deve ser. Lamentavelmente, em muitos contextos, a verdade do Senhor, ela não é falada. Como será ouvida se não é proclamada? Como serão advertidos se não falarem, então, acerca da verdade? Daí, aqui, nós percebemos tanto o papel daquele que comunica a verdade, como aqueles que escutam. Mas há modos distintos de se ouvir a verdade. Há pessoas distintas ouvindo a verdade do Senhor ser exposta. E muitos, lamentavelmente, respondem com grande indignação. Esses homens ficaram enfurecidos no coração. E a raiva deles, irmãos, era tão grande que eles rilhavam os dentes. Você já passou por isso? Ficou com uma raiva tão grande que você morde os dentes, começa a rilhar os dentes assim, você está bravo, geralmente, quando faz algo dessa natureza. Era essa exatamente a manifestação, a resposta destes homens naquele momento. E o problema deles não era necessariamente com o próprio Estevão. O problema deles não era com aquele homem culto, com oratória excepcional, mas o problema deles era com a verdade anunciada. E essa é a realidade, irmãos, do mundo realmente que nós vivemos. A realidade dos homens no mundo em que nós vivemos é exatamente esta. Quando não se sujeitam à verdade do Senhor, eles rilham os dentes. Eles ficam realmente grandemente aborrecidos. Isso não aconteceu apenas aqui no capítulo 7. Anteriormente, nós contemplamos algo dessa natureza acontecer. Quando nós olhamos para o capítulo de número 5, verso de número 33, isso aconteceu também. O texto nos diz: eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Os homens do Sinédrio queriam matar então os servos do Senhor, os apóstolos, que proclamavam a verdade, mas não puderam. Porque, pela providência do Senhor Deus, entrou um homem chamado Gamaliel e fez com que eles fossem impedidos de fazer aquilo que eles tanto desejavam fazer naquele momento. A ira deles estava para ser exposta externamente. O problema no coração deles estava para ser exposto externamente naquele momento, mas o Senhor, então, refreou a indignação destes homens.
Linguagem semelhante a essa de rilhar os dentes é encontrada, por exemplo, no Antigo Testamento, no Salmo de número 35, verso de número 16. Nós encontramos uma linguagem semelhante, diz assim o salmista, Salmo 35, verso de número 16. A Escritura, então, nos diz. Vou ler a partir do verso 15. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim. Os objetos que eu não conhecia dilaceraram-me sem tréguas. Como vis bufões em festins, rangiam contra mim os dentes. E no Salmo que nós acabamos de cantar também, nós vimos esta mesma linguagem sendo expressa. O Salmo de número 112. O Salmo de número 112 fala então também sobre a indignação de homens perversos contra aquilo que é de Deus. E então o texto no verso 10 nos diz assim, o Salmo 112. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então veja que é o perverso que age assim, com indignação contra tudo aquilo que é de Deus. E então essa é a resposta que eles dão à proclamação do Evangelho do Senhor. Eles não admitem a verdade de Deus ser aplicada neles, sobre eles, contra eles, em direção à sua culpa, ao pecado então que eles tinham em crucificar o próprio Senhor Jesus Cristo, o Redentor. Eles eram culpados de matar a Cristo. E veja, irmãos, que triste esta realidade, porque estava Estevão lá proclamando o Evangelho. Ele estava ali anunciando a Cristo. Aqueles homens tiveram a ocasião oportuna de se arrependerem dos seus pecados. Mas isso não aconteceu. A resposta deles não foi semelhante à resposta daqueles homens diante da pregação de Pedro, como nós encontramos em Atos capítulo 2, verso de número 37. Quando então alguns ouviram a proclamação do Evangelho por boca do apóstolo Pedro, a Escritura então nos diz, em Atos 2, verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. O coração deles foi rasgado, a consciência deles foi acusada, eles foram convencidos acerca dos seus próprios pecados e então, uma vez convencidos, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Que faremos então para sermos então conduzidos ao Senhor e salvos? E a resposta de Pedro respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Alguns respondem com fé à proclamação do Evangelho, outros respondem com grande indignação. Qual o modo, irmão, que você responde a palavra de Deus quando ela é proclamada a você? Qual é a sua postura? O que é que você, então, tem no seu próprio coração? Você é semelhante a esses homens que rilhavam os dentes e fica grandemente aborrecido quando a palavra do Senhor Deus é aplicada a você? Essa é uma característica daqueles que são ímpios, não daqueles que são ovelhas tementes a Deus. Aqueles que amam a Deus ouvirão com todo temor a palavra de Deus ser exposta e aplicada ao coração. E irão então se sujeitar com temor e tremor e com prontidão para viver segundo a verdade de Deus exposta e aplicada. Não de modo diferente, não de modo distinto, como lamentavelmente acontece em muitos lugares por aí. Eu espero sinceramente, irmãos, que se a palavra de Deus realmente estiver sendo exposta com fidelidade aqui nesta igreja, que ninguém nunca jamais se manifeste deste modo. Será grande tristeza contemplar algo desta natureza acontecer no meio da igreja de Cristo. Nós devemos nos sujeitar às advertências de Deus e às aplicações da sua própria verdade. Aqueles homens estavam grandemente indignados com o Evangelho e, consequentemente, com o próprio proclamador da verdade de Deus, Estevão.
Mas então, irmãos, o texto continua nos dizendo, e agora no versículo 55, o texto nos diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que coisa impressionante é o que acontece aqui. Agora, este homem, Estevão, um homem que é cheio do Espírito Santo, o texto vai reforçar mais uma vez, isso é repetido com frequência, desde o capítulo de número 6, um homem cheio do Espírito, transbordando do Espírito Santo do Senhor Deus, ele vai fitar os olhos, irmãos, e não é nos homens. Os homens estavam irados contra ele. Os homens estavam vindo contra ele. Os homens estavam revelando isso, e certamente nas expressões dos seus próprios rostos, de ira contra ele. E ele, ao invés de olhar para estes homens, e então, estando ele cercado ali por eles, tantos homens voltando-se contra ele, não, ele não teme os homens. E ele não quer olhar para os homens, e não é por temor, porque ele tem algo muito mais maravilhoso para contemplar. Há uma manifestação extraordinária que é dada a este homem de um modo singular naquele momento. E a contemplação disto é registrada aqui. Ele fitou os olhos no céu. E de alguma forma, irmãos, ele viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita. Que visão, irmãos, extraordinária a visão deste homem aqui neste momento. E que certamente, irmãos, uma visão que arrebatou os olhos deste homem, mas não somente os olhos, arrebatou o coração deste homem e certamente encheu o coração deste homem de grande consolo, que só podem ser verdadeiramente encontrados na visão beatífica de Deus, na visão gloriosa do próprio Senhor Deus. E vejam, irmãos, que é um homem cheio do Espírito Santo que experimenta algo desta natureza. Somente aqueles que verdadeiramente conhecem a Deus podem experimentar coisas que são realmente extraordinárias. Ele experimentou nisto. E nesta ocasião foi para ele algo realmente maravilhoso. Sabemos, irmãos, que ninguém pode ver a glória do Senhor e permanecer vivo, mas o Senhor muitas vezes permite que os homens contemplem em alguma medida a sua própria glória. O Salmo 63, que nós cantamos, no versículo 2, fala um pouco acerca disto. O Salmo 63, verso 2, nos diz assim: assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Veja que, em algum sentido, a glória do Senhor Deus, ela pode ser percebida pelos olhos dos homens. E o salmista, então, vai declarar esta realidade, uma experiência dele ali na sua própria vida. Quando nós olhamos também para a Escritura, agora voltando-nos para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, então a Escritura vai nos falar o seguinte: que Isaías, ele viu a glória do Senhor. E o verso 1 nos diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele contemplou ali a glória de Deus. Ele contemplou ali a glória do próprio Senhor Jesus Cristo, como vai nos dizer João, em João capítulo 12, verso de número 41. Olha o que a Escritura vai nos dizer, João capítulo 12, verso de número 41. Isto disse Isaías, por quê? Porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, note, irmãos, que a Escritura nos fala acerca de ocasiões em que a glória do Senhor, ela pode sim ser percebida, ela é vista, e é exatamente isto que ele contempla ali. Ele olha para os céus, ele vê a glória de Deus e também vê o próprio Senhor Jesus Cristo ali à própria direita de Deus, o Pai. Então, que visão, irmãos, extraordinária, este homem cheio da presença santificadora de Deus, contemplando aquele momento que é grandemente encorajador para ele. Estevão teve uma visão, irmãos,
de algo que os homens não podem contemplar. Ele teve uma contemplação das realidades espirituais que são naturalmente invisíveis, que não são percebidas pelos olhos naturais dos homens. E foi assim então que o Senhor Deus permitiu que este homem tivesse um vislumbre daquilo que ele vai experimentar para todo sempre e um pré-anúncio a nós daquilo que um dia nós experimentaremos quando estivermos habitando com o nosso Senhor na glória. Mas então ele diz, irmãos, que ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Mais à frente, no versículo 56, ele acrescenta e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Filho do Homem aqui é um título que é muito usado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para falar acerca dele mesmo. E aqui, em Atos, é a única ocasião em que o Filho do Homem, título Filho do Homem é usado fora dos evangelhos. E então, o que é que significa nessa ideia de Filho do Homem? Aponta para quê? Para a realidade de que Cristo é humano. E a ideia, irmãos, é que quando ele fala acerca do Filho do Homem, ele não está falando sobre Cristo simplesmente como o Filho humano ou como homem, mas acerca da sua própria divindade. A linguagem usada aqui pelo próprio Estevão é do livro de Daniel, capítulo de número 7. Se você olhar para Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, a Escritura vai nos dizer o seguinte. Daniel, capítulo de número 7, versos 13 e 14, a Escritura diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aponta então o título Filho do Homem para a divindade de Cristo. Ele é Deus, ele é Todo-Poderoso, ele reina sobre o mundo, sobre tudo que no mundo há, sobre as nações. Este é o Senhor Jesus Cristo. E ele então fala: eis que vi então o Filho do Homem, que estava em pé. Onde, irmãos? À destra de Deus. Nós sabemos, Cristo, após morrer, ser sepultado e ressuscitar, ele foi assunto aos céus. Ele foi entronizado nos céus, à destra de Deus o Pai. E é exatamente isto que ele contempla. Ele está ali à destra de Deus o Pai. E o que significa, então, estar à destra de Deus o Pai? O que significa, então, dizer que ele estava ali à direita do próprio Deus? O pastor Paulo Anglada vai dizer o seguinte: as expressões à sua direita e à destra de Deus expressam a soberania de Jesus sobre os céus e a terra, como recompensa por sua obra mediadora triunfante. Embora não fique claro em algumas versões, no original, ambas as referências à posição de Jesus à direita do Pai indicam que ele se encontrava em pé, como o próprio texto vai nos dizer, ele viu Cristo, o Filho do Homem, em pé, fazendo uso do mesmo verbo empregado com referência às falsas testemunhas ao deporem contra Estevão. Essa repetição parece indicar que a posição de Jesus contrapõe a dos seus acusadores, como advogado de Estevão perante Deus, vindicando a sua causa, como sugerem vários bons intérpretes do livro de Atos. Por exemplo, como um deles escreve o seguinte: é provavelmente esta a explicação por que o Filho do Homem foi visto em pé, e não assentado à destra de Deus. Está em pé como advogado para pleitear a causa de Estevão diante de Deus e para lhe dar as boas-vindas à presença de Deus. Então vejam que aquele que se levanta para defender Estevão dos seus acusadores é o próprio juiz de toda a terra.
Ele é o advogado que entra em defesa do seu próprio servo. É ele quem faz isto. E então esta posição mostra ali que quem está em defesa do próprio Estevão é alguém que é melhor do que qualquer outro homem que possa agir em sua defesa neste mundo. É o próprio Cristo. E que ele, então, é aquele que está ali pronto, em pé, dando as boas-vindas a Estevão, que haverá, então, de habitar com ele para todo o sempre. Vejam, irmãos, que experiência extraordinária, a experiência contemplada por este homem, e em nenhuma outra ocasião é dito que alguém contemplou algo assim, como o próprio Estevão. Nós contemplamos e sabemos ali da visão extraordinária que o próprio João teve na ilha de Pátimos. Nós lemos aqui na Santa Convocação. Que ele tem uma visão e o Filho, o Cordeiro de Deus, está lá, em pé, no trono. Cristo Jesus. Mas aqui, irmãos, trata-se de alguém que está para morrer. Alguém que está em defesa da causa do Senhor e ele então está para perder a sua própria vida por causa da maldade, da perversidade dos homens que se voltam contra Deus. E então, irmãos, uma vez ele tendo contemplado isto, e tendo ele então exposto isto com muita clareza aos homens, falando acerca daquilo que ele estava contemplando e que arrebatou os seus olhos e o seu próprio coração, qual foi então a reação desses homens? Mais uma vez, esses homens reagem com hostilidade. Mais uma vez, agora, eles respondem. E agora, irmãos, eles vão dar ocasião para o desejo maligno do coração deles. O texto nos diz, no versículo de número 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. O texto nos diz, irmãos, que eles fizeram aquilo que muitas vezes algumas crianças levadas fazem quando um pai, então, vai reclamar com ele, ele tapa o ouvido e ele fica fazendo barulho porque ele não está interessado em ouvir o que você tem para falar. E exatamente era isso que eles estavam fazendo aqui. Eles não queriam ouvir o testemunho de Estevão. Eles consideraram aquilo que fora dito aqui sobre o Filho de Deus, o Filho do homem, Cristo, a destra de Deus, como uma grande blasfêmia e algo que eles nunca, jamais admitiriam. Então eles tapam os ouvidos porque não querem ouvir e fazem então barulho porque eles realmente não querem de forma alguma serem acusados na sua própria consciência acerca dos males que eles estavam praticando. Eles não queriam ouvir a proclamação do Evangelho e eles fazem todo tipo então de bagunça para de forma alguma ouvir aquilo. Veja que coisa triste a realidade desses homens. A ocasião era de proclamação do Evangelho. A ocasião era de livre oferta da comunicação de Cristo para pecadores indignos. Ocasião oportuna para o arrependimento e a fé em Cristo. Mas os homens tapam os ouvidos. Como pode algo dessa natureza acontecer? Mas essa é a realidade de muitos em nossos dias. Quando a palavra de Deus é proclamada, ele não quer ouvir. Ele rejeita, ele dá as costas, ele faz barulho, ele vai para longe, ele não quer ouvir Cristo ser anunciado. O remédio para a sua maior enfermidade é anunciada, Cristo é proclamado, mas os homens rejeitam. O único que pode livrá-los da condenação eterna é proclamado, mas os homens então tapam os seus ouvidos. Alguém então fala acerca do único meio através do qual o homem pode então desfrutar da bendita herança dos céus, que é eterna, mas os homens tapam os ouvidos. Porque o pecado, irmãos, a tal ponto tomou conta do coração desses homens, cauterizando o coração desses homens, a ponto de eles rejeitarem a salvação. E se voltarem então contra aquele que anuncia tais coisas. Meu irmão e minha irmã, é grande pecado não dar ouvidos à voz do Evangelho. É grande pecado rejeitar a voz de Deus. É grande pecado não dar ouvidos a quando o Senhor Jesus Cristo fala conosco, através da leitura da palavra e através da sua verdade sendo proclamada, sobretudo quando essa palavra de Deus é proclamada com fidelidade. Nossos ouvidos devem estar muito abertos. Nós devemos estar com o ouvido atento, irmãos, os nossos ouvidos, o nosso coração abertos
E então, para ouvir toda a verdade, no desejo de que essa verdade ela faça morada em nosso coração. E nossas bocas devem falar bem alto, em alta voz, não gritos para que não escutemos, mas em louvor a Deus como resposta dessa verdade de Deus proclamada a nós. Mas esses homens não fazem isto, mas dão ocasião então à sua ira. E aquilo que estava no coração é feito na prática. Eles vão para cima de Estevão. Como nós lemos, não é? Em Marcos capítulo de número 7. É do coração dos homens que flui todo o pecado. Entre vários pecados mencionados ali, homicídio. Tirar então a vida do outro. Era isso que eles estavam fazendo aqui. Eles permitem que o seu coração seja tomado pela iniquidade. Homens que falavam conhecer a Deus, homens que falavam que conheciam a lei, homens que falavam que amavam a lei, Moisés, mas não amavam coisa alguma. Muito pelo contrário, eles se voltam contra Estevão, e o verso 58 então nos diz, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Veja, eles vão lançar Estevão fora como se ele não fosse digno de estar na terra do Senhor. Ele vai então lançar ele para fora da cidade e vai começar então a apedrejar Estevão naquele momento. Era a punição que era prevista para alguém que cometesse então esse tipo de pecado que ele era acusado. Mas o problema eles estão fazendo algo que é de alguma forma previsto na lei, porque a Escritura vai falar acerca disto. Se você olhar para o que diz Deuteronômio, capítulo 17, versos 6 e 7, a Escritura diz assim. Deuteronômio, capítulo 17, versos 6 e 7, a Escritura nos esclarece algo acerca do que acontece. Por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Aqui, então, o texto nos diz, em Atos, que o que acontece é que, lançando-os fora da cidade, o apedrejaram, as testemunhas deixaram então as suas vestes. Então vejam que haviam testemunhas, mas semelhantemente ao caso de Cristo, falsas testemunhas, que se voltam contra o próprio Estevão. E estas testemunhas devem então apedrejar. E para que eles pudessem ter liberdade para apedrejar com toda a força Estevão, eles fazem o quê? O texto nos diz que eles deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui, irmãos, é o que será o apóstolo Paulo. Ele está aqui, no meio desses homens, contemplando aquilo, e ainda que ele não esteja apedrejando, ele é alguém que compactua com aqueles homens, recebendo as vestes deles. E então ele segura para que aqueles homens tenham liberdade para lançar com toda a força as pedras em Estevão para que ele morresse. Imagine que morte terrível por apedrejamento. Morte amarga, irmãos. Muito dolorosa, irmãos. Mas então, é exatamente isto que este servo do Senhor Deus, ele está experimentando. Mas aqueles homens não poderiam fazer isto. Foi a sua própria indignação, a sua própria fúria que fez com que eles agarrassem Estevão, corressem para fora e lançassem-no naquela condição. Aqueles que tinham autoridade para tirar a vida, então, de Estevão neste contexto, seriam, então, aqueles que eram os magistrados romanos, como vai nos dizer João, capítulo 18, verso de número 31. Mas ali já é evidenciado alguém que se tornará um personagem fundamental na história mais à frente, um jovem chamado Saulo. Foi este homem, então, que estava também envolvido ali.
E então o verso de número 59 nos diz: e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que coisa impressionante, irmãos. É a postura de Estevão neste momento. Enquanto os homens estavam grandemente aborrecidos e enfurecidos, ele estava pleno. Ele estava em paz. Ele estava tranquilo. E o desejo dele é que a sua alma seja recebida, que o seu espírito seja recebido, seja entregue nas mãos do próprio Senhor. Aquele que é o melhor que pode receber a nossa própria alma. Onde a nossa alma pode estar guardada em Cristo, é no próprio Senhor, e é a Ele então que Estevão deseja confiar o seu próprio espírito ou alma. E são as mesmas palavras de Cristo que ele usa. Porque Cristo falou isso. Se você olhar para o que diz Lucas, capítulo de número 23, verso de número 46, a Escritura vai falar acerca disto. Lucas, capítulo 23, verso de número 46. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus Cristo ali, na sua morte, fala as mesmas palavras. E está aqui, irmãos, Estevão, imitando o seu mestre, dizendo que entrega e dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele imita o seu Senhor. Mas ele vai mais longe, irmãos. E ele então vai dizer, logo no verso seguinte, então, ajoelhando-se. Lembrem-se, irmãos, Estevão está sendo apedrejado, mas ele se ajoelha. Clamou em alta voz, não xingando os homens, não maldizendo os homens, mas ele diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, então, adormeceu. Palavras também de Cristo. Lucas capítulo 23, verso de número 34. Diz assim: contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Meus irmãos, é impressionante. E veja, ele era realmente um homem cheio do Espírito. Porque para ter essa paz e serenidade, e em meio à morte sua nas mãos de homens perversos, seus inimigos, ele desejara então o perdão dos seus inimigos. É algo que só pode vir de um coração verdadeiramente piedoso. E é algo, irmãos, que só pode vir de alguém que é verdadeiramente semelhante a Cristo. Meus irmãos, nós nos tornamos semelhantes àquele que nós adoramos. Se você adora as coisas deste mundo, você vai se tornar semelhante às coisas deste mundo. Se você adora os ídolos deste mundo, você vai se tornar semelhante a eles. O salmista no Salmo 115 fala acerca dessa realidade. Êxodo 32 nos ensina essa perspectiva de que você se torna aquilo que você adora. Se você é verdadeiramente um adorador de Cristo, você vai se tornar semelhante a Cristo. Você vai ser alguém que, mesmo em meio à ofensa, mesmo em meio à rejeição, mesmo em meio à morte vinda dos seus próprios e dos seus grandes inimigos, você não vai revidar, mas você vai desejar o perdão deles. E você vai estar pronto também a perdoar. Esta, irmãos, é a postura de alguém que verdadeiramente conhece o Senhor. Mas nós não somos assim em geral. A menor ofensa vinda contra nós, já ficamos muito irritados. E qualquer tipo de disposição para perdoar é o que nos falta. E desejamos é que a pessoa seja morta, fulminada. Eu quero que ela vá para o inferno mesmo. Muitas vezes é essa a nossa reação e postura. Mas não deveria ser assim, irmãos. Somos chamados a amar os nossos inimigos. Somos chamados a desejar, então, que eles possam ser perdoados pelo Senhor, que eles alcancem a misericórdia do Senhor.
E veja, irmãos, tendo dito ele isto, proclamando estas verdades em alta voz, aqueles homens certamente ouviram Estevão falar tal coisa, o texto nos diz, concluindo que ele, então, com estas palavras, adormeceu. Com estas palavras, e aqui a palavra adormeceu é um eufemismo, irmãos. Ele morreu. Mas a ideia é dizer que ele, como se ele dormisse tranquilo. E aqui não fala sobre aquela ideia do sono da alma, que a sua alma então está dormindo na sepultura, de forma nenhuma. A alma do homem vai a Deus. E o que permanece na sepultura é o nosso corpo. A ideia é que ele descansou em paz. Ele viveu bem e ele morreu bem. Não somos chamados, irmãos, somente a viver bem. Somos chamados pelo Senhor a morrer bem. E só morrem, irmãos, bem aqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor e o temem e vivem segundo Cristo. Não será esta a realidade daqueles que não conhecem a Cristo? E veja, nós lemos isto no nosso padrão doutrinário hoje. As perguntas 85 e 86 do Catecismo Maior falam acerca disto. O Catecismo fala acerca da morte, acerca daquilo que nós experimentaremos. E aqui Estevão é um mártir, ele morre por Cristo. Ele é um testemunha de Cristo e morre por ele. Mas nós, irmãos, um dia morreremos e não saberemos, e não sabemos se será em razão de homens vindo tirar nossa própria vida por causa do Evangelho, ou se será outro tipo de morte. Mas o padrão doutrinário nos diz o seguinte, pergunta 86, pergunta 85. Sendo a morte o salário do pecado, porque os justos são livrados dela, não são livrados dela, visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo. Resposta: os justos, no último dia, serão libertados da morte, e no ato de morrer, estarão isentos do aguilhão e maldição dela. De modo que, embora morram, contudo, vem isso do amor de Deus. Impressionante, né? A morte vem do amor de Deus. Está falando aqui sobre os crentes. Para os livrar perfeitamente do pecado e miséria e os tornar capazes de maior comunhão com Cristo em glória, na qual eles imediatamente entram. Não fica a alma dormindo. Imediatamente entram para o gozo do Senhor, para desfrutar da presença de Deus, da comunhão com Cristo em glória, que é exatamente o que almejam e desejam aqueles que conhecem a Cristo. Mas então a pergunta seguinte nos diz: o que é a comunhão em glória com Cristo de que os membros da igreja invisível desfrutam imediatamente depois da morte? E a resposta é a comunhão em glória com Cristo, de que os membros da igreja invisível desfrutam imediatamente depois da morte, consiste em a alma deles ser aperfeiçoada em santidade. Não há mais pecado. E recebidos nos mais altos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória. A referência usada também aqui é de Atos capítulo 7, quando Estevão contempla então a face de Deus, ele contempla a glória de Deus, a glória de Cristo. Exatamente a mesma experiência que nós teremos. E então lá nos céus esperaremos com grande expectativa a ressurreição dos nossos corpos. E então habitaremos com o Senhor para todo sempre, em novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Então, irmãos, o que Estevão experimentou, podemos não experimentar nesta vida. Podemos não saber o que experimentaremos na nossa morte. Talvez experimentemos um consolo extraordinário como o consolo que o próprio Estevão experimentou. Talvez os homens na hora da morte, então, do seu martírio, muitas vezes, experimentem uma graça do Espírito tamanha a ponto de poderem suportar e se alegrarem ali. Mas o ponto é, irmãos, que no dia em que nós morrermos, nós contemplaremos sim a glória de Deus, como Estevão contemplou. E este dia para nós será o melhor dia da nossa vida. Porque, como diziam os puritanos,
É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Como assim? No dia do nascimento você nasce e sofre neste mundo. Pecado, tristeza, dor, miséria. Mas no dia da morte do crente, só desfrutaremos de delícias perpetuamente. Thomas Watson vai dizer que a morte para o crente é como o raiar de um novo dia eterno. Morremos neste mundo e acordamos então na glória com Cristo, o raiar de um novo dia, eterno com o Senhor, habitando com o nosso Deus. O dia da morte do crente, irmãos, é, portanto, o dia mais feliz do crente. É o dia que nós nos encontraremos com o nosso Senhor. E que bem-aventurança é, irmãos, como bem-aventurados são aqueles que morrem em Cristo, quando sofrem, então, por causa das mãos dos seus opositores. São bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição neste mundo por causa de Cristo. Estevão é-nos revelado aqui um primeiro mártir da Igreja de Cristo. Alguém que morre pela causa de Cristo e morre feliz no Senhor. Será, irmãos, que nós estamos nesta condição? Será que você seria capaz de fazer o que Estevão fez neste contexto? Meus irmãos, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que o Espírito que operou em Estevão é o mesmo Espírito que opera em nós. E ele pode nos dar graça para, em meio a sofrimento e oposição do mundo, suportar com alegria até mesmo a própria morte. É o Senhor quem faz isto. Não é porque Estevão era extraordinário, mas porque era extraordinário o Deus que guiava e sustentava Estevão em meio ao seu martírio. Em meio, então, irmãos, aquilo que ele experimenta naquele momento. Alguém estava ali e alguém consentia com a morte de Estevão. É isso que nos diz o capítulo 8, versículo 1, parte A. E Saulo consentia com a sua morte. Saulo consentia na sua morte. É um homem, irmãos, que será levantado pelo Senhor Deus para salvar muitos através da proclamação do Evangelho. Saulo. E o que acontece, irmãos? Boa parte dos comentaristas vão dizer o seguinte: o Senhor Deus ouviu a oração de Estevão. Qual foi a oração de Estevão, irmãos? Ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E o que muitos dirão então? O Senhor ouviu, e o Senhor então, num tempo determinado, chamou Paulo, salvando-o, arrancando-o das trevas, conduzindo-o para a sua maravilhosa luz, para ser então aquele que fora chamado o apóstolo dos gentios. Até mesmo na sua própria morte, Estevão foi um grande instrumento de Deus, alguém que, pela graça do Senhor, então, suplicou, o Senhor Deus atendeu, e grande obra, então, passa a acontecer por intermédio da instrumentalidade do servo de Deus. Meus irmãos, Saulo compactuou e consentiu com a morte de Estevão, um homem justo, mas que foi morto injustamente. E talvez você pense, como é que o Senhor pode ter salvado um homem como este, que consentia com a morte de um homem justo? Mas pense acerca do seu caso. Você também foi alguém que consentiu, que compactuou, que aprovou, que participou da morte de Cristo. Todos nós, irmãos, somos culpados de crucificar Cristo, o justo, aquele que nunca cometeu pecado, mas que foi julgado e morto injustamente. Mas o Senhor Deus foi gracioso conosco e da mesma forma que salvou Paulo, nos salvou. Só por pura graça. E este mesmo Deus que salva pecadores hoje, este mesmo Deus que chama você hoje ao arrependimento. Não sejam como os homens do Sinédrio. Não rilhem os dentes. Não fiquem irados com a proclamação do Evangelho, jovens, adolescentes, crianças, homens adultos aqui que não conhecem a Cristo. E não tapem também os seus ouvidos.
mas ouçam a proclamação do Evangelho. Arrependam-se dos seus pecados e creiam em Cristo Jesus. Somente Ele pode te salvar do teu pecado. Ele é um Salvador gracioso e Ele está pronto para salvar você, pecador. Amém. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra e pelo testemunho do Teu servo Estevão, homem que temia a Ti. E homem, ó Deus, que hoje tem a graça de desfrutar de delícias perpetuamente no Senhor. Que bênção, Senhor, ter vivido para a glória do Teu nome neste mundo e ter morrido também para a glória do Teu nome, testemunhando acerca do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito a sermos assim, homens e mulheres que vivem para o Senhor e que morrem também no Senhor, felizes até o fim fazendo a Tua obra. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que fomos negligentes com a Tua obra, que tememos os homens, que tememos, ó Deus, até mesmo a morte. Ó Deus, tem piedade de nós, pecadores. Capacita-nos e ajuda-nos, Senhor, a sermos servos fiéis a Ti até o fim. E também, ó Deus, pela Tua palavra, opera no coração dos pecadores indignos. Faz a Tua obra, Senhor, como fizeste em nós. É o que te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.